Oi, pessoal, já estamos online? Gente, hoje vamos ter uma live aqui muito especial com a minha irmã, porque a gente vai falar sobre design para projetos ambientais, a importância da identidade visual para o seu projeto ambiental, porque a gente não pode separar uma coisa da outra, né, gente? Então fica aqui com a gente que vocês vão aprender muito hoje sobre design. Gabi é com a Gabriela Magalhães, viu, gente? A Gabriela Virgínia Magalhães, minha irmã, designer também, arquiteta. Vamos conversar com ela sobre design. Acho que vocês vão gostar. Gabi já chegou. Oi, Gabi! Oi. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Acabamos de nos falar, né, gente? Então, aqui não é muito a gente... vai ser uma apresentação diferente, porque eu já conheço a Gabi, né? Porque ela é minha irmã. Mas, Gabi, hoje a gente vai conversar... Gente, pra quem não sabe, né? Um pouquinho só da nossa história, né? Eu sou arquiteta, então eu vim de Minas Gerais. A Gabi, ela estudou também na mesma faculdade do que eu. A gente fez arquitetura na mesma época. E a gente sempre discutia essas coisas em família. Eram discussões que sempre acabavam aparecendo. Então a gente tem essa dinâmica de falar muito sobre trabalho e também sobre design, sobre coisas que a gente acha, né, de estética. Então, para quem nunca ouviu falar nos assuntos que a gente vai falar hoje a gente vai falar sobre design para projetos ambientais e a importância do design para projetos ambientais. Então, Gabi, se apresente para as pessoas e fale um pouco do que é que... Como é que você entrou nesse mundo do design? Porque você também vem da arquitetura, então como é que começou esse interesse? Bom, acho que foi um interesse natural do meu ser mesmo. Não foi nada muito forçado, que eu queria ganhar dinheiro com isso, não era muito bem por esse lado. Era mais acho que uma necessidade de me comunicar, me expressar da maneira que eu sempre me senti assim. E às vezes me sentia um pouco incompreendida, né, pela sociedade em geral. E acabei escolhendo essa que acabou virando uma profissão, né? Primeiro surgiu com cursos técnicos, como forma de curiosidade. Depois eu fui Técnicos em quê, Gabi? Explica o que eram os técnicos. Então, eu acabo esquecendo, né, que as pessoas... Informática, não era? Então, eu acabo esquecendo, assim, que as pessoas não me conhecem de fato e, né, não acompanham a história. E eram cursos... o primeiro que eu fiz, que eu acho que foi bem marcante, foi o de web designer. E aprendi muito sobre processos gráficos, como que eu mostro a minha ideia. Não era nem, na verdade, não era nem para cliente, né? Era uma forma de expressão mesmo. Uhum. Porque eu tinha 16 anos, eu acho. Então, era tudo muito novo, né, para mim. E como eu já tinha... A nossa família sempre trabalhou com essa coisa de internet, de comunicação. Então, eu sentia essa necessidade de trabalhar com isso, porque eu via que isso era um campo de trabalho bom, né? Sim. Gabi, Então, deixa eu só falar uma coisa, porque hoje as pessoas estão falando que a internet é uma revolução e que o Covid, não sei o quê, acelerou ondas da internet. E a gente já tá vendo o meu pai, né, nosso pai, trabalhar com internet para ir há mais de 20 anos, né? Então, pra gente não é novidade nenhuma. A internet está no meio do nosso trabalho, porque pra gente é uma coisa super natural você promover o seu trabalho na internet, você trabalhar com a internet, né? super natural. Então, eu acho que por isso também, por a gente ter vindo de uma família assim, não só o meu pai, assim, porque eu acho que naquela época dele, ele teve que provar muito para as pessoas que isso Nossa, você realmente... imagina. Se hoje já é difícil trabalhar com internet, imagina É, há 20 anos, gente, que meu pai montava, né, computador em casa. Então, assim, ele fazia computador com televisão, pra vocês terem e noção do que é a pessoa, ela
conseguir um curso, né, de programação naquela época que nem tinha livro disso no Brasil traduzido para português. Então, assim, é outro mundo, né? Teve o contato desde bem pequenininhas, né? Com toda esse bombardeio de informações que a internet traz. Sim. E que muitas pessoas, eu acho que elas estão descobrindo isso com o Agora. Covid. Né? Então, eu senti essa necessidade de me expressar de forma mais concisa com 16 anos. E aí, né, depois disso, acho que foi uma revolução no meu ser, assim, do meu íntimo. Porque eu descobri, na faculdade até, alguns professores falavam, brincavam assim, que viu Jesus, né? Que a expressão é utilizada assim, que você se descobre. Então eu me descobri nisso. Eu não sei nem se seria design gráfico em si, porque eu fiz arquitetura, depois eu fui estudar restauro, depois... Nas artes em geral, né, Gabi? Porque tem o cinema também que você trabalhou. A fotografia, trabalhei com fotografia também. Então, eu acho que está não sei, quem tem interesse nessa área, é muito complicado a gente decidir qual é o foco Sim. do que você quer se expressar. Porque são muitas formas de expressão, né? E eu acabei não escolhendo. Cada hora eu trabalho com um nicho diferente. Então, às vezes tem muita gente que me pergunta, mas como você faz isso? Eu não fico escolhendo, esse segmento só. Cada hora, né, que o mundo me pede para me expressar de uma maneira, eu me expresso daquela maneira que o mundo pede também para a gente se expressar, né? Eu não fico com aquele egoísmo só de falar, a minha arte é só assim, pronto. Reconheçam como vocês quiserem. Não, eu acho que a gente tem que se adaptando mesmo. Mas, Gabi, hoje você trabalha, então, você tirou também um curso de design gráfico, design gráfico não, de design de interiores há um tempo atrás. E aí a gente já vai entrar, porque o pessoal que segue a gente também é muito dos projetos ambientais, etc. Então, muitos deles nunca ouviram falar na importância do design para qualquer projeto. Isso é, às vezes, um tema completamente novo para eles. Então, como é que a gente... Explica, assim, o que é que você faz hoje de trabalho e daí a gente já entra no que é o design, o que é identidade visual, etc. Eu acho que é um campo muito grande que a gente vai fazendo por partes, né? Uhum. Bom, alguns projetos atuais que eu estou fazendo, estou fazendo muitas reformas de casas. As pessoas moram nessas casas há mais de... algumas há mais de 20, quase 25 anos, por aí. E essas pessoas gostariam de reformar essas casas, mas não seria só a reforma, seria uma reutilização dos espaços. Então, as casas que foram construídas lá atrás, com 20 anos de arquitetura, que eu digo construída, mas com filosofia da arquitetura lá do século passado, talvez, esse conceito todo ficou muito ultrapassado nessas casas. Então, as pessoas que me procuram sentem necessidade de mudança. Uma necessidade que está tanto na internet, nas escolas, na publicidade, e acaba indo para o design de interiores também. Então, às vezes a pessoa sente um estresse, uma ansiedade que ela não sabe de onde vem. E talvez do design. O design ajuda a... não sei se... tranquilizar de uma certa forma, trazer uma certa paz, mais luz para o ambiente, né? Então, assim, às vezes é uma inquietação pessoal que as pessoas têm, né, na sociedade em geral, e o design promove alguns pontos de melhoria nesse indivíduo. Uhum. Porque o design de interiores, com foco nesses problemas da sociedade, ele trabalha muito em cima de mudar o meio para mudar o ser. Então, nossa, olha, assim, gente. pessoas que...
Muito bom. Pessoas até que, às vezes, para clínica de reabilitação, às vezes não é ela que está com problemas, é o meio. Então, Hum, às vezes, curando o meio, você cura a até pessoa. alguns problemas crônicos de ansiedade, de depressão. E eu acho isso muito importante porque todos nós estamos sujeitos a ter esses males do século XXI. E, gente, olha, Então, duas coisas que eu lembrei, Gabi. Só uma coisa, Gabi. Pra quem não sabe, gente, a Gabi foi quem fez o logo do Ocean Immersion, que é a baleia, que muitos de vocês acompanharam, vocês fizeram a votação, muitos de vocês deram muita opinião do como é que podia ser. Ai, mexe nisso, ai, mexe naquilo, eu acho que assim fica melhor. A Gabi foi traduzindo tudo isso no desenho e ela criou a baleia que virou o logo. Então, gente, peraí, uma música começou aqui. Então, vida real. o design da Gabi, para quem nunca ouviu falar, ele não é apenas uma coisa. Porque as pessoas pensam em design, elas pensam, é o design de um produto aqui. Pronto, isso aqui é design. Não, gente, o design é uma área que pode ser aplicada nos interiores. Ou seja, se você tem um projeto que vem, por exemplo, agora da internet, e você está passando ele para o físico, né, para o tangível, você vai precisar muitas vezes do design para traduzir todos esses sentimentos que você quer. Se você está abrindo, por exemplo, uma loja a granel, se você está abrindo um centro de mergulho, enfim, tantas coisas, né, que a gente pode fazer com o ambiente. Uma loja ecológica, você vai precisar do design para traduzir e para fazer as pessoas agirem de uma certa forma. Então, o design ele também age nessa vertente, né, da mudança de comportamento, muitas vezes. Não só, que nem a gente estava falando dessas reformas de casas, existe um campo de trabalho que eu faço muito, que são projetos para estabelecimentos comerciais. Então, nesses projetos a gente trabalha isso. A pessoa quer abrir uma empresa, não sabe nem por onde começar. Mas ela tem toda a ideia fixa na cabeça dela, assim, eu vou vender isso, 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 isso. Então, para a gente traduzir isso para o mundo real, a gente faz todo um trabalho de pesquisa, de todo esse conhecimento que a gente já carrega, de experiência, né? Eu tenho 27 anos. Só que como eu faço cursos e já trabalho desde os 16 que a gente faz estágio, né? E, toda essa bagagem a gente consegue traduzir isso para o mundo real. Porque a gente já viu muita coisa acontecer no mundo real. E a E a gente gente sabe que tem as pessoas. referência, né, Gabi? A gente tem referência gráfica, porque também não adianta você. Porque muita gente eu vejo, eu tenho uma ideia maravilhosa. Aí a pessoa não busca, por exemplo, gente, eu falo, Pinterest é o baú das ideias. Então, se você tem uma ideia, vai no Pinterest, faz uma pastinha daquilo que você tem ideia, mas não deixa isso se perder, né? Porque senão você vai perdendo. Aí às vezes você até pensa, vou fazer o projeto tal, vou tirar ele do papel, vou fazer ele virar uma coisa física. E aquilo não sai da forma como você queria. Porque também tem esse processo, gente. É um protótipo, aí você cria, né? Tem todo um processo que um designer usa para trazer alguma coisa para o mundo. Não é que ele pensou e saiu. São meses de trabalho. Tenho visto também muitas pessoas que elas querem abrir uma loja, elas já pensam na planta física da loja, na planta baixa. E ela vai e monta a circulação da cabeça dela, tudo mais. Só que quando eu vou analisar com os conceitos do design de interiores, para estabelecimento comercial, eu vejo que a pessoa não montou uma loja, ela montou uma casa. Então, ela não pensou que às vezes no cliente, né? Vão agir por impulso, talvez, naquele lugar. Vão comprar coisas que às vezes o cara nem queria vender e produtos. Você tem que direcionar o foco do seu lugar para as pessoas não se sentirem perdidas lá dentro e virar o que eu chamo de não lugar. Que é quando um lugar que não tem um sentido. Sim. Então, até para um lugar comercial que realmente o que eu quero fazer lá nesse lugar? Vender, ok. Mas vender o quê? Vender para quem? Vender de criação que da modo? persona, né, Gabi? Que é uma das coisas mais importantes no design, é a criação da persona, gente. E isso
Para quem nunca ouviu falar, né? Criação de persona, o que é persona? Persona é a palavra, se eu não me engano, em latim, para, eu acho que é pessoa. Para Eu indivíduo, acho que né? é, mas é uma identidade da pessoa, Identidade. um estereótipo. Isso. E aí, então, assim, gente, quando vocês começarem a pensar num projeto, seja um estabelecimento físico, seja um projeto digital, seja um projeto educativo, né? O que for que vocês querem trazer, vocês têm que começar a pensar nesse primeiro processo, né? E aí o ideal é sempre contratar um designer, porque ele sabe fazer isso com muita clareza e ele sabe tirar, extrair da pessoa aquilo que ela está pensando. Porque quantas vezes, Isso né, você é recebe que também um depois, cliente, ele tá perdido e você que tem que extrair dele o que ele precisa, né? depois que a gente passa por esse processo, eu me sinto às vezes muito cansada, porque realmente eu me esgotei pensando em todas aquelas coisas. Então, às vezes eu tenho que, depois que eu faço isso, tenho que, sei lá, sentar e esparecer, porque é muita informação para diluir Uhum. e, e construir algo que vai Tangível, realmente. né? Que às vezes até esse negócio do tangível, tá? A gente cria uma coisa tangível, mas não cria uma funcionalidade. E aí o lugar Uhum. começa a ficar, né? Sem uma função e, consequentemente, ele fica sem razão de existir. E alguns lugares acabam até fechando por causa disso. Então, é muito importante que a pessoa pense assim, qual profissional que eu tenho que contratar para fazer isso para mim? Né? Às vezes a pessoa não tem ideia que o designer trabalha e comunica com todos os outros profissionais. Eu acho isso muito importante falar, porque como é uma profissão relativamente nova, as pessoas não sabem que o designer é que faz essa ponte entre um engenheiro, um arquiteto, O cliente. cliente, até a pessoa que vai fazer os móveis, talvez, o construtor, enfim, são várias pontes que a gente liga e faz com que isso realmente funcione. E tem a parte do ecodesign também, né, gente? Que foi uma matéria que eu estudei na Itália quando eu morei lá, que é o design ecológico, porque a gente também não pode esquecer que muitas coisas que são projetadas hoje, elas não têm essa visão da sustentabilidade em volta, né? Então, quando a gente fala de design, é todo um aspecto. Você tem que olhar para o receptor dessa mensagem, né? Vamos falar aqui, né? Desse produto, peguei esse aqui como uma caixinha porque é mais fácil. Quem vai receber essa caixinha? A pessoa ela vai gostar dessa textura? Como é que a caixa abre? Como é que ela fecha? Será que quando ela abrir e ela fechar, ela vai quebrar da primeira vez? Ela tem que ser aveludada por dentro? Essa aqui tem um veludo por dentro? Ela tem que caber num bolso, se alguém for dar de presente? Porque isso aqui, por exemplo, é uma caixa de anel, é uma caixa de pulseira. Muitas vezes a pessoa compra para dar de presente para outra, então tem que estar escondido num bolso. Então você vai pensar em todo esse aspecto, né? Qual que é a textura que ela vai ter, que cor que ela vai ter, tudo isso comunica, né, Gabi? E muitas vezes eu vejo, por exemplo, projetos ambientais que estão criando algum produto sem nenhuma preocupação com esse mundo do design. E aí acaba que essas coisas não vendem, porque elas não têm a preocupação Tem uma outra holística do, história, do produto. uma coisa muito importante para as empresas, né, que estão começando agora, startups e empresas assim que estão impulsionando algumas ações. Às vezes às vezes não são empresas, mas são projetos, enfim. Um produto que me pedem muito para criar, cartão de visita. E ele não é só um cartão de visita, ele é um produto. Uhum. E as pessoas acham que isso Sabe, tem que ser de né? graça, né? Muitas vezes. E não é, gente, pelo amor de Você, Deus. a pessoa que está querendo captar clientes, ela sim, ela vai dar, né, esse cartão para os clientes dela, clientes em potencial. Não é para sair dando cartão assim, né, no mundo inteiro, porque às vezes você não vai conseguir captar os clientes certos. Então, tudo isso é muito pensado, né? Às vezes para caber no bolso, que nem você Uhum. falou. Às vezes para caber no bolso e já dá direto para uma pessoa, que você vai estar conversando numa reunião.
Então, o tamanho da fonte Da tem que letra. dar para ler. Então, isso a gente usou muito no logo do Oceano Immersion, Uhum. que como a empresa, o projeto, traz uma visão de sustentabilidade, o que a gente queria mostrar era que uma coisa mais minimalista, né? Uma coisa assim que não precisaria usar tantos processos gráficos que acabam atingindo o meio ambiente para Tanta fazer tinta, né, gente, também. um desenho que, primeiramente, ele seria usado em meios de comunicação online ou animações, esse tipo de coisa. Mas e mais para frente, né? Por que Sim, que a isso foi gente uma das tem coisas que eu discuti com a Gabi. Eu falei, Gabi, eu tenho a vontade de fazer esse projeto agora, online, com uma imagem que dê para ser usada online, as pessoas olhem e entendam. Porque quanto logo, gente, que a gente vê quando ele passa para o Instagram, isso é um pensamento de designer, gente. Quando ele passa para o Instagram, tá ali um monte de coisa, você não consegue nem ler o nome da empresa, o que é que ela faz. Você não consegue tirar uma mensagem dali. Então eu queria um logo que as pessoas batessem o olho e entendi. Baleia. Pronto. Simples assim. Queria que as pessoas entendessem isso. E que fosse uma imagem que ficasse gravada na cabeça delas. E eu falei para Gabi, Gabi, eu ainda quero que no futuro esse projeto evolua para produtos físicos. Pode ser que eu venda alguma coisa. Pode ser que eu atrele algum produto. No momento a gente está focando em produtos educacionais, cursos, etc. Estou fazendo desenvolvimento disso. Mas no futuro, pode ser que eu consiga algum produto que tenha a ver aí com o oceano, com esse universo praia, mar, que parcerias? sim, e que tenha totalmente a ver com a atmosfera do projeto, né? Que é o oceano, que é mar, e que são, enfim, pessoas que têm a ver com o meio ambiente. Todo esse universo, ele tem que ser um logo que dê para usar, tanto no Instagram, e eu já falo assim, porque eu já estou imaginando aqui na minha cabeça, né, o logo aqui do Instagram, que as pessoas consigam ver, por Ele exemplo, em um vídeo. depende da tela do celular, se for por celular. A maioria das pessoas, não é todo mundo que tem tablet. E também Sim, não é todo mundo que tem computador. E como a gente queria passar essa mensagem não só para pessoas com padrão de vida alto. Não, a uhum, gente quer mandar essa mensagem de sustentabilidade para todos os tipos de pessoa. Então a gente tem que pensar, às vezes existe uma pessoa que não tem um celular com uma tela enorme que vai ver todas as informações. Existem pessoas que têm um celular pequeno. sim. E ela vai ter que conseguir identificar Naquela essa mensagem, bolinha aqui, né? Minúscula. né? E talvez, e se existir um evento também, se a imagem for muito grande, do tamanho de uma Uma parede, parede. se essa linha, que no caso Aham, logo, desse logo, a gente tentou criar uma linha que fosse um pouco fina, um pouco grossa, entendeu? Então esse é o desafio. Porque senão a gente ia fazer uma coisa imensa que ficaria muito. Não passaria essa noção de delicadeza que é o logo. sim. Então a gente tem que passar a mesma mensagem que a gente passa no Instagram em outro suporte, que é o. Que seria, por exemplo, um banner. Não sei, né? Sim. Tô aqui viajando aqui na maionese, mas falando com o pé na realidade. Vamos supor que vai ter que ter uma camiseta de um evento e tem que ter aquilo ali. Então a gente criou os mock-ups Que são os que servem. modelos, né, gente? Mock-up é tipo aquele modelo, antes de você ir lá e fazer a camiseta e imprimir 100 unidades daquele logo que você acha que tá bom, você vai fazer um mock-up, que é uma simulação na internet. Na internet não, né? Digital. No Photoshop, nos programas aí adequados que os designers têm e sabem usar isso com maestria. Então, você vai fazer uma simulação daquilo, como é que fica, antes de você gastar dinheiro imprimindo e fazendo protótipos ou produtos finais. Né, Gabi? Porque às vezes você faz, né, a estamparia, por exemplo, eu acho lindo, eu acho muito legal a estamparia. Mas na hora de colocar com o tecido, né, porque o tecido tem as dobras, tem o caimento, aquilo você imprime e vai ficar totalmente diferente. Então, esse método que eu uso muito ajuda a pessoa a ver assim: ah, peraí, não é isso que eu queria mostrar na minha empresa. Ou na minha casa. Ah, eu Uhum. quero estampar uma almofada, não sei, alguma coisa assim.
não era isso que eu queria. Então, tem uma pessoa que eu gostaria de citar, que é o meu namorado, o Henrique. Ele faz muito estilogravura. E Ele de vez acabou em de quando entrar. ele entrou. Não E você morre também mais. é o Henrique underline GD, tá, gente? E ele trabalha bastante com essa parte de estilogravura, especificamente com linóleo. E a gente conversava muito sobre isso, porque a gente queria criar uma. A gente queria criar um vestido para mim. E aí fazer com que. Mas como que a gente faria isso, né? Então a gente foi pensando em várias ideias e tudo. E essas ideias têm que ter os testes. Uhum. Então é o designer que faz os testes. Então, para você não gastar o seu tempo, o seu dinheiro fazendo, pode Sim. deixar que o designer faz isso. Ele tem experiência para fazer isso, tem todo o equipamento, às vezes, para fazer. No caso do Henrique, que tem a técnica, né? Então, eu ia fazer o design, né, gráfico da estamparia, ia mandar para ele ia fazer. Então, é toda uma equipe, né, que trabalha junto para conseguir fazer o resultado que a pessoa gostaria de ver na empresa, ou na casa, ou em diversos lugares, né? Então, às vezes eu recebo algumas propostas, assim, para fazer logotipos, ou artes, ou coisas assim, e a pessoa já vem com uma ideia pronta. E esse é o meu maior desafio, né? Para É quem de gosta dessa área. desconvencer a pessoa a tirar aquela ideia da cabeça dela, né? Ou Porque a fazer uma coisa diferente. com a nossa experiência, a gente sabe que às vezes a forma de comunicar ela vai atrair um público que ela não quer. Uhum. E aí essa pessoa vai trabalhar com isso, vamos supor, vai trabalhar 8 horas por dia. Aqui no Brasil são 8 horas por dia, né? Não sei em outros países. Aqui Oito também. horas Só na por dia França que são 7. Na Suécia trabalhando com são coisa 5 para que as você não 6. gosta, É. entendeu? Então, o design também trabalha essa qualidade de vida. Uhum. E a qualidade e agora uma coisa que é muito importante a gente pensar, que é quando a gente tem, por exemplo, um produto, vamos voltar lá para a caixinha. Todos os materiais, todas as texturas que você vai utilizar, isso é super importante para a experiência do usuário. Então tem uma coisa que é super importante, que é isso, né? Existem até designers da experiência do usuário de tão ampla que é essa, essa área de estudo. Porque ele vai estudar qual a experiência que a pessoa vai ter quando Vou ela colocar aqui. comprar alguma coisa, quando ela, por exemplo, fizer parte de algum evento. Porque o design não é só para coisas assim. O design está presente em eventos. Existe design de intervenções, por exemplo. Eu, quando trabalhava no Brasil, eu fazia parte de um grupo de intervenção urbana. E a gente era muito ativista para a época também. E a gente trazia temas da sustentabilidade e tangibilizava aquilo em uma espécie de obra de arte que ficava, por exemplo, no meio da rua, chamando a atenção das pessoas. Olha, deixe de usar carro, comece a andar mais a pé. Foi uma ruptura, assim, com o conceito de automóvel e de vagas de carro, né? Sim. Foi Para quem assim, não sabe o que eu tô falando, eu fiz a parte da construção do quarto parklet do Brasil, né? Lá em Minas Gerais, isso em 2000 e nem sei mais, aqui. já faz muitos anos, né? E E foi uma total revolução ali pro interior de Minas, né? Foi parte do grupo Tramação Urbana, então foi super legal, porque a gente conseguiu trazer a questão do aquecimento global, a questão das mudanças do clima. Isso lá atrás, quando ninguém estava falando nisso. Então, o designer, ele tem essa visão de trazer também temas que estão ali, né? Uma tendência, ninguém está falando daquilo ainda, mas já está no imaginário coletivo. Ele traz do isso. às vezes a gente tem essa mania de buscar o que está fazendo lá do outro lado do mundo e tentar buscar essa filosofia que são pessoas normais que estão pensando, não são gênios, não são nada. São pessoas normais que estão pensando algo e a gente quer trazer essa ideia inovadora para romper esses conceitos tradicionais que às vezes trazem
consequências ruins para a vida cotidiana. A questão, às vezes, dos automóveis mesmo. Trazem alguns malefícios que a gente, às vezes, nem percebe. Então, o designer trabalha essa busca de conceitos, identidades, trabalhar composição, trabalhar todas as composições possíveis de tipologias de objetos, às vezes só escritos, né, que é o campo da tipogravura, né? E então, às vezes são só letras, mas letras são a linguagem mais conhecida, né? Então, às vezes eu já vi pessoas, pessoas que estudaram comigo que trabalham só com letras. Então, é um campo enorme para se trabalhar, tem muito para explorar nisso. E o pessoal comunicando com Comic Sans no Instagram. Gente, muito importante isso. Como é que é, Gabi? Tem empresas, eu vejo, empresas aqui em Poços mesmo, que tem tudo para dar certo. Tem a estrutura boa, tem, sei lá, clientes bons, clientes eternos, que nunca deixaram de pagar, tudo isso. Mas a comunicação visual não capta novos clientes. Então, sim, aquela empresa vai ter um tempo para conseguir manter aquela renda. Depois, ela vai baixar, porque aqueles clientes, às vezes, vão ter outras necessidades, vão envelhecer, às vezes não vão precisar mais daquele serviço. Então, eu vejo que algumas empresas, eu vejo muito acontecendo isso em algumas academias. Elas não trabalham essa coisa da comunicação e as pessoas, às vezes, vão envelhecendo e não querem mais fazer aquele tipo de exercício, porque dói as costas, sei lá. E a captação de jovens não existe, porque não tem comunicação. Porque as pessoas, às vezes, que é o dono da academia, já tá lá com seus tantos anos e ele não olha o potencial que tem, né? Isso, gente, a gente tá falando de academia, mas pode ser uma loja, qualquer produto aí é sustentável também, né, Gabi? Eu tô tentando achar um lugarzinho aqui. Gabi, eu tenho uma pergunta. Oi. Eu tenho uma pergunta para você, que é como é que o design pode ajudar os projetos ambientais que às vezes estão começando? Porque muita gente tem hoje um projeto ambiental, esse projeto ambiental é só Instagram. A pessoa tem ali uma vontade de trazer esse projeto muitas vezes para uma pesquisa dentro de uma universidade, para transformar aquele projeto numa loja física, numa escola de curso, enfim, tem milhões de possibilidades aí, né? Como é que o design pode ajudar essas pessoas? E por que elas deveriam contratar um designer também para ajudar elas a melhor comunicar? Tá. Então, vou responder em partes, né? Em partes separadas essa pergunta. É uma pergunta complexa até, né? Porque existem projetos ideológicos e existem projetos de criações de objetos que vão ajudar a qualidade de vida ou a quebrar conceitos antigos. Então, para projetos só de idealização, que eu chamo, são projetos, às vezes, sociais, não são criação de objeto. Esses... criação de experiências, né? Muitas vezes. Às vezes, criação de grupo de apoio para alguma coisa. Pode ser tanto de sustentabilidade, quanto pode ser de coisas sociais mesmo. Sei lá, jovens que estão com dificuldades, com bullying, por exemplo. Então, são algumas ideias que as pessoas, no trabalho delas, elas vão tendo, né, com a experiência de vida, e elas precisam de comunicar com as pessoas da maneira correta. Então, nesse caso, a gente trabalharia com criação de... Hoje em dia, antigamente, a gente trabalhava muito com banners,
cartazes, outdoor, tudo isso. E quando isso mudou, não foi muito claro. Assim, a sociedade está em constante mudança, mas nada fica muito claro Quando porque tá na precisa mudança, né? quando está na mudança, porque tudo só depois que é documentada essa mudança, escrito por diversos escritores, filósofos e tal, que a gente percebe realmente que mudou. Uhum. Mas como a gente tem muita informação hoje, com a internet mesmo, com livros e escolas e tudo mais, a gente tem noção que mudou, né? Só a gente só não tem tudo documentado, né, na contemporaneidade. Então, o que eu indico é trabalhar na forma digital. Porque na forma digital você consegue ter. Para quem tem uma ideia, né, Gabi? Isso para quem tem uma idea na cabeça e não sabe Tem a como ideia, traduzir. uma ideia de algum projeto que eu chamo de projeto social, independente se ele é ecológico ou não. É porque já Porque tem ele vai. o ambiental muitas vezes vai ser para as pessoas, né? Ele vai ser para informar muitas vezes, né? E o projeto ambiental, ele precisa de muitas pessoas para ajudar a dar certo. Uhum. Então, precisa de, às vezes, como chama? Ter uma equipe para ajudar, por exemplo, a limpar as praias ou alguma coisa assim. Então, tem que gerenciar essa equipe e trazer o pessoal para aquela ideia, né? E às vezes tem gente no mundo que, sim, ama aquela ideia, mas nunca viu nada na internet sobre aquilo e nunca soube como chegar até essa ideia, até esse idealizador. Que Sim. idealizador é esse? É para quem eu estou fazendo a identidade visual ou a comunicação, né? Panfletos, não sei, coisas de, vamos supor, material para Instagram. Pode ser até um post, né, Gabi? Pode ser um post, pode ser uma campanha digital, pode Pode. ser um vídeo. Tudo isso tem design atrás, né? Então, eu faço para o idealizador. O idealizador está fazendo, além de fazer para o mundo, ele está fazendo para captar pessoas, para ajudar ele. E essas pessoas também queriam ser ajudadas por ele. Então, é uma troca Uhum. de ajudas. É uma colaboração de pessoas. Então, de ideias. Então, eu procuro muito deixar claro que esses tipos de projetos eles têm que ser democráticos. Tem que escutar um ao outro, tem que pegar ideias dessas pessoas que estão. O idealizador, ele está muito lá na frente. Ele está muito ansioso, a ideia já faz todo sentido para ele. Mas essas outras pessoas, Não sei, não tem ideia do que ele tá pensando, né? É. essas É, outras pessoas que só gostam da ideia, se simpatizam com aquilo, elas falam: nossa, meu Deus, isso é loucura demais, aquele cara é louco, aquela mulher é louca. Então, não, vamos traduzir isso. sim. E tem que ser pouco a pouco, né? E Você esse é o traz a papel. informação de uma vez, a pessoa fica, meu Deus, peraí, overdose, não estou entendendo nada. Então você tem que fazer um caminho para a pessoa entender também. Vamos supor que você quer comunicar. Eu ia falar plásticos, mas o plástico agora já está bem conhecido, né, gente? Eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho aí no plástico. Mas um tema que não é falado de nada é Eu acho a acidificação dos oceanos. Se você nunca falou com a pessoa sobre a acidificação dos oceanos, você tem que dar um pin para ela ali, ó, o que que é isso, né? O que que é o problema do que oceano aqui? Por que é que isso está acontecendo? Eu tô pensando aqui em formato no Instagram, né? 3 e 3, mas pode muito bem ser uma ação educacional. Você pode dividir em módulos o seu conhecimento. Então você não precisa jogar na pessoa tudo aquilo e falar assim, ó, o problema é esse, isso aqui tá horrível e não tem solução. Não, gente, dá uma história para a pessoa, traz uma solução no fim, porque isso faz com que as pessoas elas também tenham um pouco de esperança, né, Gabi? E Gabi, os livros que a gente tinha conversado também, que era importante. que tá travando um pouquinho, então eu tô tentando deixar em algum lugar que não trave tanto. Agora eu acho que tá Oi, bom. Tá bom. tá rodando aí. Olha, eu vou mostrar aqui, apresentar alguns livros. Isso que você tá falando também, tá? Que é
esse negócio que você falou, né, para quem não sabe o que eu tô falando, Um processo, né, de ensino. Então, mas tem também alguns profissionais que trabalham com a arte de choque, que é uma Também, é maneira mais... verdade. Mas o Existe que, também, Gabi? Direta? mas uma maneira mais agressiva de falar. É verdade. É que eu acho assim, muitas vezes o agressivo ele vai afastar muita gente. Então, se você for uma pessoa que nem eu, que não gosta de ser agressivo, eu não gosto de ser agressivo, eu não gosto de falar Uhum. assim, olha, pronto, tem pessoas que são, por exemplo, a Marina Abramovic, não é? Ela é super agressiva. Depois Tem procurem por também esse nome, super agressiva. a Agora, Marta. tem outros que não, tem pessoas que Agora não, tem não têm campanhas essa que deram linha. certo. Campanhas publicitárias que deram certo, que nem a Benetton, marca de Uhum. roupas, né? Que conseguiu fazer uma arte de choque, né, publicitária, e conseguiu captação de pessoas que gostaram da ideia, compartilharam muito isso. Isso é muito importante, fazer com que as pessoas compartilhem a sua ideia. Então, por isso que você tem que pensar nos outros. Não adianta você pensar assim, ah, minha ideia é essa, foda-se. Não sei se pode falar palavrão. Pode. O horário não deixa. Então, assim, você não pode pensar em você tem que pensar nos outros, porque as outras pessoas vão compartilhar a sua ideia e quando vê isso vai virar um norme, entendeu? Se as pessoas têm a sua ideia. Então, às vezes, o dono da empresa, ou o projeto, ou o professor que está vendo que tem problema na escola e quer melhorar aquilo, ele não. Como ele está muito dentro do problema, eu chamo de problema isso, que na verdade não é um problema assim, vou morrer por causa disso. Não. Existem problemas na nossa vida, mas a gente tem que saber gerenciar eles. Não, você tem que saber Então, comunicar para as pessoas isso, né, Gabi? Porque não adianta você que está e imerso naquele para resolver. conhecimento, você sabe tudo, mas E, a outra pessoa nunca ouviu falar, né, sobre isso. Então você tem que fazer um processo para que e ela às vezes a outra entenda. pessoa é uma às vezes a outra Sim, pessoa é uma pessoa próxima. Então eu vejo isso acontecendo em relacionamentos, né? Então é parte até para uma área de psicologia. Que quem está imerso naquele problema, que seria a vivência, a experiência, tudo isso gera problemas e soluções. Mas sim. quando gera problema, fica aquela coisa que ninguém consegue resolver. Soluções todo mundo gosta. Mas problema, às vezes algumas pessoas se sentem esgotadas, não conseguem resolver, fica teclando na mesma tecla e não sai daquilo. Então, o designer tem a capacidade de pontuar o que é problema. Tirou o Uhum. problema, vou analisar, que nem um erro de computador, tum, tum, tum. Ah, por que E que gera isso? resolve, Porque é verdade. Isso pode ser um problema na então, sua empresa, no seu produto, na sua venda, enfim, muitas coisas. pode Mas, ser a Gabi, vida pessoal. os livros, porque senão o nosso tempo vai acabar, a gente não vai falar dos livros. A Gabi vai mostrar, Isso. pra gente alguns livros que inspiraram ela a pensar. E foram também aí do Começar pela processo dela história. de designer, que foram importantes para ela como designer. Eu vou mostrar aqui, ó, por esse mais que eu chamo, não é de bolso, né? Mas ele é meio grandinho, dá para levar na bolsa. Como é que chama? Chama Composição. É parte de uma série, tá? Aqui, ó. Tá. Fotografia. Depois a gente Esse, coloca a foto deles nos stories, tá, gente? esse daqui. Ele me ajudou muito nessa parte de compor as imagens. Autor, Gabi, dá o autor. David Prakel. Eu não sei falar o nome dele, gente, porque tem algumas em outro idioma. Ó. Vou mostrar, Ó. depois a gente coloca. Então, é esse aqui. Ele é bem didático, ele fala sobre não só sobre fotografia, ele fala sobre como a fotografia ela é um método fácil de gerar Uhum. imagens, porque é só aprender a mexer na câmera, que você gera imagens automaticamente, sem ter que mexer em um programa gráfico.
Mas ele dá, ele explica como compor imagens num ambiente ao vivo e a cores, né? Uhum. Então ele me ajudou bastante a compor imagens de experiências, como eu vou dizer, lúcidas, que não é só no campo da ideia, porque na ideia a gente desenha, a gente faz isso, faz aquilo, e quando vê, surge uma imagem. Agora, na realidade, quando acontece, né, às vezes um evento, e você quer passar aquilo ao vivo para alguém, você tem que saber como compor essa imagem para não passar a mensagem errada. Esse que me ajudou bastante. E, gente, a gente está falando aqui de fotografia, de imagem, tudo isso aplica para o projeto de vocês, porque muitos de vocês, por exemplo, realizam uma ação educativa, realizam, a gente falou aqui da limpeza de praia, ou realizam, sei lá, um curso, não sei, né? Ou tem aí uma loja e você nunca tirou uma foto da sua loja para colocar no Instagram, as pessoas não sabem como é que é aquilo, você nunca fez um tour ali por dentro para mostrar como é que ela é. Você nunca realizou, por exemplo, uma sessão de fotos da limpeza de praia que você organiza. Como é que você quer que a pessoa saiba? Que as pessoas saibam o que você faz. Então, a foto, ela é capaz de transmitir sentimentos também. Ela é capaz de traduzir essa imagem. É um processo super legal. Ah, aliás, a Gabi pode fazer comigo um dia uma live só sobre fotografia, né, Gabi? Só fotografia, né? Porque a Gabi é fotógrafa também, gente. Quem não sabe. Algumas dicas de fotografia com smartphone, né? O Instagram. Ó, aqui tem esse outro, que já é da parte que eu tava falando de design de objetos, né? Aí o design do tangível. Como é que chama? 100 ideias que mudaram a arte, desde a arte das cavernas até a internet, tá, gente? Esse aqui, então, super combina com essa live. Como é que chama o autor, Gabi? Michael Bird. Ó, gente, já vai anotando, eu tô deixando aqui nos comentários os nomes, tá? Tá Esse dando pra ler? livro Eu acho que tá espelhado. É. Mas esse livro é interessante, né, Gabi? Porque ele conta desde das pessoas das cavernas, né? Até a internet. E como é que o design tá aí no meio. Ah, pronto, melhorou. Aí, agora sim. Então aqui, ó, tem até uns símbolos, né, de alguns objetos famosos. E que mudaram a história, né, gente? Porque você fala, hoje a gente olha para esses objetos e fala, ok, qualquer um faz isso. Mas naquela época, isso foi uma revolução gigantesca. E é muito interessante a gente olhar para isso e pensar o que é que o mundo precisa hoje. Abrir um pouquinho para ver alguma coisa? Aqui, ó. Então ele explica bastante, tá? Isso é muito bom, viu, gente? Para quem tem um pouquinho de dislexia para leitura, ele tem fotos. Eu odeio livro sem fotos, não gosto. Para mim tem que ser cheio de quem fotos. trabalha com a área de comunicação é muito bom, ó, porque não é só leitura. Eu peguei todos os que eu peguei tem fotos, tá, gente? Aqui, ó, gravura, né, que a gente falou da estilogravura do Henrique, aqui, ó, como começa, então conta a história. Aqui tem até uma coisa que parece oceano e mar. O oceano, gente. Essa aí é super famosa e inspirou o quê? O emoji da ondinha. Essa obra. Então, é muito conhecimento esse livro aqui, tá, gente? Vou mudar aqui. Vou deixar a imagem. Aqui o outro, ó, vou mostrar de novo, só para vocês verem como que ele é. Tá dando para enxergar? Tá. Deixa eu abrir aqui, ó, ele por dentro. Aqui já veio aqui na página da Coca-Cola. Uhum. Então ele mostra alguns objetos e como esses objetos foram tiradas, as fotos desses objetos. Sim. E como é que a foto do objeto ela é importante no processo da venda também, né, Gabi? Tem algumas coisas que tem agora com a funcionalidade do Instagram que dá para ajeitar, ó. Algumas funcionalidades, tá? Que nos smartphones a gente consegue ajeitar também. Tipo filtros? Filtros ou exposição da luz. Tudo isso é importante, gente, porque muita gente pensa, que futilidade pensar num filtro do Instagram, que futilidade pensar na fonte da Não é futilidade, gente. Tudo isso é minucioso para as pessoas perceberem o seu projeto, a sua empresa. Esse aqui que já é maior, ele é muito bom, uma cronologia sobre arte. Ele vai dos movimentos, né, artísticos.
Aqui, ó, ele tem bastante. Ele tem também, gente, para quem gosta de arte, é legal, porque ele mostra aqui em quadrinhos, ele mostra a pintura inteira, e em quadrinhos, o que cada parte significa. Então, Não, para quem é leigo, é ótimo porque vai entender tudo. aqui, ó, nessa aqui tem, ó. Agora achei. Detalhes da obra. Uhum. Então tem muitos objetos, é um livro bem grandão, mas é um livro mais de ficar em casa lendo. Não dá para levar Sim. para muito lugar. Então aqui a gente tem até desde da época das cavernas também até essa época mais contemporânea e falo também um pouco sem ser da parte ocidental, um pouco da arte oriental. No Uhum. finzinho aqui fala um pouco sobre isso. Então a gente tem que aprender também, porque eles se comunicam de uma forma muito legal que a gente não conhece ainda, tá? E olha uma coisa super legal que você falou, Gabi. O design ele tem que estar adaptado à cultura que você está inserida, porque ou não, né? Ou se você quer trazer um choque para aquela cultura, você vai trazer uma coisa que muitas vezes não está adaptada para eles, mas tem que ter uma linguagem que eles entendam. Outras Sim, vezes, o design tem que estar adaptado à cultura. Por exemplo, o que, que adianta eu, sei lá, criar alguma coisa em Portugal que só brasileiros entendem? Ele tem que ser um projeto nessa margem aí, né? Criado por uma brasileira em Portugal. Porque senão uhum. fica desconexo, né? Então, a gente Agora, tem que ter essa visão de se eu criar um projeto na China, ele tem que estar inserido na cultura chinesa ou agora provocar um choque na cultura chinesa. essa época, né, que a gente está vivendo de pandemia, o design ele tem que ser muito educativo, tem que dar para entender de todas as idades. Eu acho que quem cumpre um papel muito legal nesse tipo de design são sites.org. Se o pessoal for procurar exemplos, procure sempre os .org, que eles cumprem um papel bem legal de design mundial de comunicação. Então, Unesco, Ministério da Saúde, todos esses, eles Não do conseguem. Brasil, né? Vamos ser Não, sinceros. mas todos esses órgãos, Sim. eles conseguem cumprir esse design mundial. Ele não atinge todas as pessoas, é lógico, mas ele consegue uma gama gigante, porque a televisão mostra imagens feitas por esses sites, por essas organizações, e às vezes tem que ser uma imagem para o mundo inteiro para passar a mesma mensagem. Por exemplo, no Corona, a gente tem que limpar o objeto de tal forma e ninguém mais pode limpar de outro jeito. Então, tem que ser uma imagem simples, limpar assim, pá, pá, pá. Então, tem que ser bem assim, firme na mensagem. E tem que ser Mas não pode inclusivo, né, Gabi? Porque quantas pessoas você vai. Por exemplo, faz sentido você fazer pôr. uma comunicação escrita para uma população analfabeta? A gente tem que pensar nisso. E o designer, ele entende isso. Então, ele vai fazer, por exemplo, uma história em quadrinhos. Ele vai fazer uma coisa É, que seja ao mesmo tempo divertida, educativa, mas que as pessoas entendam. Porque não adianta você fazer uma comunicação, por exemplo, em inglês para uma população que fala grego. Ou que não sim, fala inglês, né? Ou alguma coisa, como eu é, falei, escrito para quem não sabe ler. a gente consegue trabalhar também as cores. As pessoas não enxergam o mundo da mesma forma. Cada um enxerga de um jeito. E tem os Então, daltônicos também. daltônicos. A gente tem que fazer também design para os míopes, né? No caso, eu. E para quem Às tem vezes a gente. deficiências visuais, para quem não escuta, o design também tem essa vertente inclusiva, né, Gabi? Então, quem cumprir esse papel legal, quem quiser dar uma olhada na internet de exemplos, .org, algum site.org, consegue cumprir esse papel bem legal. Não vou saber os designers que fizeram, né? Mas porque é uma turma que faz sempre, não é só um. Mas eles conseguem fazer isso bem legal. Depois, né, para quem quiser descontrair, esse livro aqui. Como é que Eu não chama, sei se, Gabi? eu não sei se consegue comprar em Portugal, porque é do Instituto Moreira Salles. Hum, Tô na internet, tá? Samson Flexor. É uma biografia.
Vou colocar aqui bem. Deixa eu colocar do outro lado. Fica mais fácil de você escrever para as pessoas. Ó, Ah, Sam. Nossa, a gente escreve tudo errado. Samson, né, em português. Sai Samsung quando eu escrevo. Bom, gente, depois a gente vai passar tudo isso aqui, não tem problema. Vou Eu tô mostrar um saindo pouquinho dele. Samsung, eu não consigo escrever. Ó, Samsung. Samson. Vê se você consegue. Ele é sobre o que, Gabi, o livro? Ele é sobre uma arte mais de abstração. É de um artista que ele conseguiu abstrair. Então, isso para os artistas é muito difícil a gente abstrair um sentimento. Então, ele conseguiu bastante. Eu me apaixonei por esse livro quando eu vi, porque tem umas imagens super lindas. Então, ele conseguiu abstrair diversos. Tá vendo que aqui ele ainda desenhava rostos? Mas isso é no começo da carreira dele, certo? Depois ele foi Mas no fim desapegando. assim, Ah, isso é ele muito foi legal. desapegando, entendeu? Então, para descontrair, para saber mais sobre arte, né? Então, ai, deixa eu ver aqui. Muito bom. E a impressão dele é muito boa, viu? E, Parece que eu gente, tô olha, olhando. uma coisa super importante no design é a impressão, porque não adianta você fazer. A gente falou isso do logo, né? Não adianta você fazer uma coisa em 700 mil cores e quando você for imprimir aquilo, será que vai sair tudo? Será que o Nossa, papel que você vai usar vai reter essas cores? Porque cada papel reciclado, por exemplo, quem quer usar papel reciclado, não vai reter todas as cores, gente. Vai sair diferente das cores que você quer. não vai durar, às vezes vai decompor rápido. Então, se você quiser criar um design durável, talvez você não consiga ser tão sustentável. Então, a gente tem que ter isso na Depende, cabeça. Gabi. Porque muitas vezes o design A gente tem isso. durável, ele dura mais tempo. Então, ele é mais sustentável por isso. Então, mas a gente tem que ter isso na cabeça com o cliente. Porque às vezes as pessoas me pedem, eu quero um design sustentável, mas aí na hora de realmente fazer, aí eu falo quanto custa o design sustentável, a pessoa acaba desistindo, porque ele não tem tantos profissionais que sabem trabalhar. É o pensamento que custa caro. É isso que a Tati Guimarães me falou uma vez. O pensamento do designer, eco-designer, custa mais caro, porque ele é mais trabalhoso. Então, a hora desse designer vai ser mais cara. É muito mais horas de trabalho para você pensar num problema. É muito mais, às vezes, Mais depois de você complexo. a gráfica vai ter que ter um pessoal especializado nesse tipo de papel, porque senão você vai fazer 2.000 cartões, ou sei lá, a quantidade que você vai fazer. E quando vê, você guarda isso por um mês, em um mês você não tem mais aquilo, né? Sim. Então, tudo isso, além do design, a gente tem que pensar na sustentabilidade econômica também. Porque a sustentabilidade é um conceito que, além de conceitos ecológicos que estão embutidos nela, a gente tem um conceito econômico para você não fazer tudo repetido, que essa é a sociedade de consumo, né? Fazer sempre Sim. repetido para repor aquilo que você perdeu. Então, tudo isso é que nem você falou, é um trabalho, um processo que você vai trabalhando com o tempo e que você consegue sim fazer um design sustentável legal, só que ele demora mais, ele é mais caro, ele exige mais do profissional. Ele é um design Então, mais caro, mas é por isso, gente. O pensamento custa caro. E a gente tem que parar de vender pensamento de graça. As pessoas estão vendendo pensamento de graça, já viu isso? Então, assim, não eu não gosto dessa palavra, mas assim, não precarizem o trabalho de vocês. Se o trabalho de vocês é intelectual, e eu sei que às vezes parece muito abstrato, você vender o seu intelecto para mais pessoas. Mas tem que ser, gente. Assim, não tem como você trabalhar de graça. Se você conhece alguém que faz isso, me indique que ela está fazendo alguma coisa errada. Mas não dá, né, Gabi? E, gente, não. vamos já terminando a nossa live por aqui, porque falta 40 segundos. Gabi, se você quiser deixar uma mensagem final pro pessoal, ou mesmo os teus links de Instagram para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, pode deixar. Tá. Se alguém quiser conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, nesse link que eu tô falando aqui mesmo, Gabriela, MGV7, vocês conseguem entrar em contato direto comigo.
eu consigo mostrar o portfólio, né? Eu tenho vários sites de portfólio. Um deles é o Estúdio Tivitária. Vou Vou escrever escrever, aqui. Gabi. Pode deixar que eu Tá, ponho. né? Um portfólio de arquitetura, design de interiores. É Estúdio Tivitari BR, o